Pessoal, é inspirador, né? E acho que é um pouco assim da lógica da jornada que eu queria trazer para vocês. Quando a gente pensa lá no João, né? O João Kepler veio aqui e falou, cara, eu vou lá descobrir o cara na garagem ainda. Né? Vou lá descobrir o cara que está fazendo os primeiros erros, os primeiros testes. O João está falando do Fabrício, de 15 anos atrás. Exatamente. As pessoas que o João estão falando hoje, era o que o Fabrício fazia 15 anos atrás, e as 1000 startups, mais do que isso, que o João tem hoje investidas, são os futuros Fabrícios. Aí vem a Cris aqui, falar, cara, eu sou um empreendedor em série, já fiz 1, 2, 3, estou indo para a próxima, estou fazendo meus projetos, estou levando conteúdo, e está lá a Cris voando. E aí vem um cara aqui, depois, que fala assim, porra, olha o que eu fiz aqui, saindo do nada, tá? O Fabrício não é milionário, não nasceu milionário, tá? O Fabrício é uma pessoa como eu, que um dia fui parar na faculdade, claro, cheio de privilégios, como eu também, porque pôde estudar, porque teve uma família que deu um apoio para chegar até lá. Mas tudo construído foi dele, a liderança dele, a partir dele. E esse é um pouco do contexto, pessoal, que eu queria que todo mundo entendesse do livro, entendesse desse bate-papo de hoje. O Brasil hoje permite isso. A gente precisa criar, nesses próximos 10 anos, mais 10 milhões de empresas, como as que o Fabrício fez. A gente tem a capacidade de criar negócios muito grandes. Empresas da nova economia, e vocês veem isso no livro, são empresas que dividem o patrimônio. Não é uma empresa que só paga salário, ela divide a valorização. Leia o livro do João Kepler, O Poder do Equity. Isso é o que a nova economia faz, e está lá no livro. As empresas da nova economia, vocês viram o Fabrício falando, entendem o talento. E sabe o que o talento vira dele? Sócio. Sabe quantos sócios tem na Móvel? Centenas e centenas, quase milhares. Sabe quantos tem no iFood? 5 centenas, 6 centenas de sócios. Pessoas como eu que chegaram lá, que se adaptaram à cultura, que geram valor para a empresa, e então é convidado para se tornar sócio. Sabe por quê? Porque se der certo para o Fabrício, dá certo para todo mundo. Não é o Fabrício que ganha sozinho, é todo mundo que vai ganhar na sua proporção. Sócio. Isso é o famoso stock option, plano de opção de ações, que é cada vez mais comum no Brasil por causa da nova economia. Então, pessoal, entendam, o Brasil hoje oferece oportunidade. E aí eu queria falar de algo mais simples do que o João, mais simples do que a Cris, mais simples do que o Fabrício veio aqui falar. Eu queria falar sobre o poder individual das pessoas. Eu queria falar sobre a forma como cada brasileiro, hoje individualmente, em casa, depois da escola, de forma paralela ao trabalho, ou sendo o trabalho principal, conseguem efetivamente construir algo, gerar algo, produzir valor. E aí eu queria falar aqui de duas coisas. Eu queria falar aqui de tecnologia e eu queria falar aqui de dados. Duas coisas que merecem muito a atenção do brasileiro individual, do brasileiro, não do CNPJ, da pessoa física, do estudante, da dona de casa, do dono de casa, da babá, do garçom, do garoto que não pôde estudar, ou da garota que não pôde estudar, e que falam, pô, peraí, dá para pegar minha ideia aqui e transformar em alguma coisa. Tecnologia e dados. Quando a gente ouve o Fabrício falando, quando a gente ouve a Cris e o próprio João falando, parece que esse negócio está distante. Parece que é um negócio de filme. Parece que é um negócio que a gente nunca vai ter a capacidade de trazer para o nosso mundo. E essa não é mais a realidade. E a nova economia desconstrói essa tese. Quando eu falei sobre globalização, quando eu falei sobre ultraconectividade, massificação de tecnologia, rede, API, cloud, inteligência artificial, essas coisas estão acessíveis. Se estão acessíveis, elas podem ser usadas. E aí eu queria falar um pouco disso para vocês. Primeiro, o que é tecnologia? As pessoas acham que tecnologia é um robô que sai andando, ou a espaçonave da NASA, ou da SpaceX. Não.
Olha a definição do dicionário. Tecnologia é um conjunto de processos especiais, bem especiais, que são relativos a uma determinada arte ou indústria, ao que você faz, ao que você está tentando fazer ou fazendo. É uma linguagem peculiar, é algo muito próprio seu, de um determinado ramo de conhecimento. Você aplica isso, então, à produção em geral. Ou seja, você especifica, você cria algo especial, você padroniza aquilo e você aplica. Tecnologia, pessoal, é muito mais simples do que vocês imaginam. Tecnologia é você ter pessoas com um comportamento orientado à tecnologia, compreendendo as tecnologias que estão vindo por aí. É sobre comportamento. Tecnologia é sobre processo, é falar, ótimo, já que existe essa tecnologia, eu vou substituir esse processo por essa tecnologia, criando um novo processo. Tecnologia é sobre organização. É permitir você pegar algo que é assim de eficiência e ser muito mais eficiente. Assim de desorganização e deixar de ser desorganizado. É sobre organização, é sobre equipamentos, é sobre programas, é sobre você integrar coisas. Tecnologia é sobre sincronizar. Quando algo acontece aqui, depois acontece ali. Defino o parâmetro e as coisas vão acontecendo. Tecnologia é sobre criatividade. Não é sobre comprar o que está no mercado apenas. Mas é a partir do que existe no mercado e você usa, você produzir alguma coisa em cima disso. Usando a sua criatividade. Estruturando as coisas da forma correta. E por fim, gerando informação, gerando conhecimento, para que você possa, a partir disso, criar algo que ninguém tem. Tecnologia. Vocês têm muita tecnologia em uma série de coisas que vocês fazem, e vocês nunca pararam para pensar. A forma de estudar, a forma de trabalhar na empresa do pai, a forma de trabalhar na internet. E dados. Dados, pessoal, são, como eu coloquei aí, elementos que constituem a matéria-prima da informação. Dado e informação são coisas diferentes. Dados é conhecimento bruto. Sabe, coisa que você pega e fala, beleza, está aqui. É isso que eu estou conseguindo ler disso aqui. Dado representa um significado, alguma coisa, de forma isolada. Ele não consegue transmitir uma mensagem clara, ele é uma peça. Informação é mais do que isso. Informação é o que você faz a partir dos dados. Devidamente tratado, um dado, ele gera uma informação. E aí está o valor. Então, ao contrário do elemento bruto, isolado, e que não se relaciona, a informação é você analisar isso, é você compartimentalizar isso, você estruturar isso para te gerar valor. Para permitir você tomar uma decisão diferente, embasada, mais segura. E aí muita gente ouve isso e fala, beleza, você falou que é tecnologia, você falou que é dados, você falou que é informação, mas eu não continuo entendendo como é que eu uso isso na minha vida. Então eu resolvi trazer um exemplo aqui, muito simples. Pensa numa pessoa que faz alguma coisa muito boa e resolveu vender no Instagram, na internet, de forma geral, Facebook, etc. Essa pessoa, ela define uma estratégia, ela fala, olha, eu estou aqui, eu quero ir para cá e eu vou fazer esse caminho. A estratégia. Como é que ela define essa estratégia? Primeira coisa, ela vai lá e desenha uma marca do produto dela e ela fala, é assim que eu vou chegar no meu cliente. Depois ela vai lá e dá um próximo passo. Ela faz, efetivamente, um planejamento. Então, ela foi lá e falou, beleza, essa é a minha marca, é assim que eu vou chegar no meu cliente. Meu planejamento vai ser, olha, eu vou tentar fazer isso de manhã, eu vou chegar no meu cliente pelo Instagram, eu vou fazer isso aqui no Google. Ela define. Pessoal, é o que muita gente vive aí vendendo pela internet, vocês, muitos que estão ouvindo aqui. Depois que você define a estratégia, você efetivamente produz. Então, o que é a produção? Primeiro, é você criar a sua biblioteca. É ter lá alguns conteúdos, é organizar suas coisas para falar, é isso que eu vou usar para chegar até o meu cliente. Aí você faz, por exemplo, publicidade. Né? Sabe quando você vai no Instagram e faz um post? Você patrocina um post? Isso é publicidade. Depois você tem colaboração. Pessoas olham, te falam, faz isso. Você traz uma pessoa, ela desenha um pouco diferente. Você vai melhorando. Você tem tarefas, você tem projetos, você tem melhora de produtividade, porque você vê problemas acontecendo e você vai lá ajustando. Então você tinha uma estratégia e você começou a produzir. Pessoal, é o que você faz na internet para quem vende aí, usando, sei lá, o Instagram. E aí você atende seu cliente no final. Depois disso você começa a ver a tua performance. Você tem dados, você tem informações,
você tem uma visão orientada a dados para ficar analisando e continuando isso. Depois você tem, por exemplo, gestão, né? Então você fez lá a sua campanha, você vê se já está na hora de desligar ela, coloca mais dinheiro, tira menos dinheiro, e por aí vai. E você integra essas coisas. Você começa a usar o Face, o Instagram, o WhatsApp, você começa a usar uma série de plataformas do Mercado Livre, e você começa a integrar no mesmo login, com a mesma conta, o mesmo cartão, você consegue jogar uma campanha de um lado para o outro, e aí você chega naquilo que é efetivamente o uso de inteligência. Ou seja, você começa a pegar todos os seus anúncios que você fez lá no Instagram, por exemplo, e começa a colocar Google Ads, Google Analytics, você olha seu site, você olha seu blog, você vai para as redes sociais, publica em todas, você automatiza essas coisas, você cria um e-mail marketing a partir disso, você tem um CRM para dizer exatamente quem são seus clientes e como você atinge, em que horário. Você tem um monte de ferramentas que basicamente vêm a partir das publicações dos seus anúncios, são todas integradas, certo? Isso te gera um monte de dados e informações que te permite voltar lá no seu planejamento de campanha e melhorar, bem como receber um feedback para melhorar mais marca. E aí, por fim, você passa a ter conhecimento, ou seja, você faz gestão do seu negócio. Pessoal, isso é tecnologia e dados. Isso é o que o brasileiro hoje, sozinho, individualmente em casa, se entender esse processo de criar a sua própria tecnologia, a partir de tecnologias existentes, inclusive, efetivamente conseguir produzir tecnologia, usar dados para criar informação e daí para frente ter um negócio bom, produtivo, positivo, um negócio que gere valor e te permita, eventualmente, não ter uma carreira corporativa, porque você pode ter uma carreira individual. E aí, pessoal, não existe no Brasil, não existe ninguém mais preparado, inteligente, crítico, para poder falar sobre esse tema. A pessoa que a gente vai ter aqui, nada mais, nada menos do que João Pedro Mota. Pessoal, o João Pedro, ele é só considerado um dos maiores prodígios da história recente do Brasil. Aos 18 anos de idade, ele recusou o Google e o Twitter, ele preferiu empreender, usar a sua capacidade para ficar aqui e fazer. E hoje, muito do conteúdo do João na internet é exatamente para mostrar para o brasileiro individual, não o CNPJ, que ele é capaz de fazer muita coisa, que ele é capaz de criar sozinho algo que gere valor para ele. E o João, ele faz de uma forma muito interessante, mostrando inclusive boa parte dos erros que as pessoas fazem, ajudando elas a entenderem melhor a criação, entre aspas, da sua tecnologia, o uso dos dados e, como consequência, de informação. João, dá um pulo aqui, João. E aí, Diego, como é que Fala, você tá? cara. Tudo bem? Prazer enorme te ter aqui, cara. Muito, muito, muito. João, eu sou um fã pessoal seu, talvez você nem saiba disso, eu nunca tive a oportunidade de te falar. Você me encantou, cara, muito. Eu já te conhecia como personalidade pública, evidentemente, mas você me encantou muito no Clubhouse. E vou te dizer por quê. Numa sala sempre com pessoas muito interessantes, pessoas super capacitadas, você era a pessoa que mais perguntava. Eu me lembro assim de num dia qualquer lá, a gente estava discutindo campanha de TV, alguém fez uma pergunta sobre como o iFood estava fazendo isso na TV e tal, e na sequência a tua pergunta foi, cara, como é que você faz para medir isso? Ou seja, de uma forma extremamente humilde, se eu estava interessado ali, independente do teu conhecimento, que é infinitamente maior que o meu nessa seara, a tua humildade ali era, cara, como é que vocês fazem isso aí? Deixa eu aprender aqui um pouquinho mais. Então, João, sou seu fã, não por tudo que você já fez como figura pública, que já é, mas também por comportamento. Cara, sensacional. João, cara, a gente tem muita gente aqui, tem milhares de pessoas que passaram aqui já hoje, nas duas plataformas que estão transmitindo. Cara, como é que o brasileiro, hoje, está servido para poder empreender individualmente? Ou seja, as ferramentas que a gente tem aqui hoje, as plataformas para vender, para estruturar um pouco os dados, para organizar a forma de atingir o cliente, para aprender com isso e acertar o produto, acertar o serviço. Como é que a gente está bem servido? Quanto o brasileiro hoje está empoderado
para efetivamente começar a fazer algo individual na internet, se ele assim escolher como caminho na vida? Uma coisa que eu acho muito louco é sentir. Eu estava revendo uma entrevista que eu dei para a Veja em 2012, onde eu falava, tem um coach meu na matéria, né, uma citação que era: em 10 anos todo mundo estará conectado 24 horas por dia. E é muito louco pensar que isso é muito óbvio hoje, mas na época parecia meio, não, lógico que não, tá maluco? As pessoas vão ficar conectadas 24 horas por dia. E eu sempre tive essa visão de que a internet cada vez mais iria fazer parte do dia a dia das pessoas. E como eu disse, é muito louco a gente pensar que isso não era óbvio para todo mundo há 10 anos atrás, sabe? E eu lembro, a gente tem que dar uma retrospectiva também, que naquela época os smartphones, eles estavam começando, não era tão comum assim você estar conectado, ter um aparelho no seu bolso que te levava à conexão, né? Então todo mundo pensava sempre, quando a gente falava conectado 24 horas por dia, que seria ficar 24 horas por dia no desktop, e aí ninguém quer ficar no desktop 24 horas por dia, e a gente mostra também como as pessoas têm uma visão, elas não conseguem entender que a tecnologia é exponencial, que ela cresce muito rapidamente, e que o que a gente vive hoje, daqui 10 anos, vai ser tudo diferente. Por mais que siga uma lógica, a tecnologia evolui muito mais rápido que a gente consegue pensar na evolução dela. Por que eu trouxe esse argumento? Porque se as pessoas estão 24 horas por dia no celular, e elas estão, você quando acorda, provavelmente a primeira coisa que você faz é abrir o seu celular, antes de dormir, abrir o seu celular. Se você acorda de noite para poder ir no banheiro, fazer um xixi, você faz o quê? Você vai com o seu celular na mão. É um poder que ninguém nunca teve, que é se conectar com pessoas em escala. Eu gosto muito de pensar que a gente literalmente teve muita sorte de nascer na época que a gente nasceu. E não falo nem só o brasileiro, o mundo inteiro. A nossa geração, nós que estamos vivos em 2021, temos muita sorte de termos nascido talvez há 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás, porque se a gente tivesse nascido um pouco antes, a gente não viveria para ver essa possibilidade maravilhosa de não ter mais intermediários, de cortar. A internet cortou todos os intermediários. Possivelmente, você, no seu stories, impacta mais pessoas e se comunica com mais pessoas do que todos os seus antepassados tiveram a chance de falar na vida deles. E pouca gente enxergou o valor disso ainda. Assim, claro que tem muita gente que já está usando o digital para os seus negócios, mas tem pessoas que não sacaram ainda que não existe a internet. Tipo, vou empreender na internet, vou empreender no offline. Isso é uma separação boba, porque as pessoas, elas estão em todos os lugares, e a internet é um meio pelo qual elas comunicam com outras pessoas como qualquer outro meio. Não existe a internet. Nós fazemos parte da internet. A internet é feita de pessoas. Não existe o mundo virtual. O mundo virtual é o mundo real. As pessoas que postam ali são pessoas. As pessoas que estão consumindo são as mesmas pessoas que vão comprar o seu produto no futuro. Por mais que ela esteja vendo um meme agora, por mais que ela esteja consumindo talvez um conteúdo não educativo, um conteúdo de entretenimento mesmo, ou ela esteja aprendendo, não importa o que ela esteja fazendo, ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa do mundo real. E aí, se você fala para uma empresa, você gostaria de fazer uma apresentação comercial da sua empresa para 1.000 pessoas? Cara, todo mundo aceitaria, né? Todo mundo aceitaria dar uma palestra para 1.000 pessoas para falar do seu negócio. Todo mundo aceitaria. Tem 50 pessoas na sala aqui querendo ouvir sobre o seu negócio. Você quer falar com essas pessoas? Todo mundo quer falar. E a internet é a mesma coisa. E o Stories te propicia isso, né? O YouTube te propicia isso, o TikTok te propicia isso, porque no final das contas você não está criando post no Instagram, você está falando com pessoas. E aí essa é o potencial que nem todo mundo enxerga, porque isso é um potencial gigantesco, gigantesco. Você pode usar a internet para entretenimento? Pode. Você pode usar para se divertir? Pode. Mas você pode usar para vender também, você pode usar para criar um negócio também. Eu não falo nem criar um negócio no digital. Você pode usar o digital como vitrine do seu negócio físico. Você pode usar para você ter um e-commerce, você tem uma loja física, você tem um delivery. O digital é uma porta gigantesca
que nem todo mundo está sabendo aproveitar. E aí eu falo muito disso, que é o seguinte, se você é um médico, por exemplo, ou um dentista, ou um personal trainer, ou um advogado, qualquer profissional liberal, qualquer profissional autônomo, se você tem 3 mil seguidores qualificados, o que é qualificado? Pessoas que estão ali porque entenderam o seu conteúdo e que seguiram por causa do seu conteúdo. Se você tem 3 mil pessoas que te seguem, possivelmente você é o profissional liberal da sua área mais conhecido da sua cidade. E é muito louco como as pessoas não enxergam. Cara, é isso. Quanto tempo um médico leva para poder falar com 3 mil pessoas? Para poder que 3 mil pessoas saibam que, olha, você é um oftalmologista. Quanto tempo um negócio leva para poder... quantos dias e meses e anos uma loja leva para poder ter 100 mil pessoas passarem na porta da loja, passarem dentro, entrarem na loja, verem alguma coisa da loja, quase que não comprem, mas verem. Na internet você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Só que o que falta nas pessoas? Primeiro é entender que criar conteúdo é foda. Você tem que criar conteúdo. Ser blogueirinho é top. As pessoas têm medo de ser blogueirinho, de falar assim, não, eu sou blogueirinho. Brother, o Benchimol hoje é blogueirinho, sabe? Enxergue o poder disso, porque na prática, o que é ser blogueirinho? Ser blogueirinho é você transmitir a sua mensagem para as pessoas e as pessoas pagarem essa mensagem com o que elas têm de mais valor, que é tempo. Já para pensar, quando você está criando um conteúdo sobre o seu negócio, e mesmo que tenha 50 pessoas assistindo só, 50 pessoas vendo, essas 50 pessoas deixaram de ver série, deixaram de ver Netflix, deixaram de ver filmes, deixaram de paquerar com a crush para poder ouvir seu conteúdo, mesmo que por poucos minutos. Olha o poder que é a atenção. Olha a dificuldade que é a atenção. Você não teria essa atenção se não fosse a internet. Você não teria esse poder de escala. E aí, quando você entende isso e assume, eu vou ser blogueirinha, eu vou ser um criador de conteúdo, por exemplo, o Diego é um criador de conteúdo. Ele é uma blogueirinha, digamos assim. E eu tenho certeza absoluta que há 5 anos atrás, talvez ele não tivesse tão confortável em criar conteúdo, porque paira um certo preconceito ainda no mercado de que criar conteúdo é perda de tempo, de que usar redes sociais é perda de tempo, de que postando é perda de tempo, que é alimentação do ego, né? Olha como eu sou foda, olha como eu sou legal. E eu lembro muito disso quando eu levantei, sei lá, investimento em 2014, mais ou menos, e a visão dos investidores é que você tem que focar 100% no seu negócio, você não pode nem ficar dando muita entrevista, foca no business, foca no business, foca no business, não vai ficar postando. E hoje isso mudou, por quê? Porque as pessoas enxergaram o potencial, enxergaram o valor que é falar com as pessoas. E hoje, toda empresa luta muito para ter um funcionário, para ter um CEO, um CMO, um CFO, alguma pessoa de liderança que represente publicamente essa empresa, que consiga se comunicar com as pessoas. Né? A gente vê o próprio caso da XP, né? XP antes tinha o Celso Plácido, que fazia o RP, e aí, aos poucos, o Benchimol foi se soltando, hoje ele assumiu esse papel, e hoje o Benchimol é sinônimo de XP, e muita gente se conectou com a XP por causa do Benchimol. Isso é muito foda, sabe? Mas o que você precisa fazer para usar esse potencial de verdade? É o que o Diego estava falando poucos minutos antes de eu entrar. Ter clareza, ter um plano. Você tem que entender que você está usando as plataformas sociais, as plataformas online, para alavancar o seu negócio com um objetivo. Então você precisa ter um objetivo. Você precisa falar qual que é o seu produto. Precisa ter um produto. Tem que ter um produto. Se você não tem um produto ainda, você tem que ter, no mínimo, a ideia do que seria o seu produto. Por quê? Porque o produto guia tudo. Qual que é o limite da copy? O que é copy? Copywriting é escrita publicitária, né? Escrita persuasiva. O limite da copy é o que o seu produto entrega. E o que traz o público na internet? Conteúdo. Só que o público errado não funciona. Você tem que ter o público certo. E o público certo se traz com o conteúdo certo. Só que para você acertar o seu conteúdo, para trazer o público certo, você precisa ter em mente um produto. Então, depois que você define um produto, então, ou seja, o que eu estou falando aqui é empreendedorismo. Na prática, é empreender. O criador de conteúdo hoje, ele é um empreendedor. Muitas vezes ele literalmente é um empreendedor, mas ele só sendo um criador de conteúdo também é um empreendedor. Porque ele tem
várias coisas que ele precisa acertar no processo, que ele precisa definir no processo com clareza para que ele tenha sucesso, engajando essa audiência posteriormente. Aí você vai montar um plano de negócios. Eu tenho esse produto. Então aí você vai definir o quê? A sua persona. O que a sua persona é? Para quem serve meu produto? Meu produto, ele resolve o problema de quem? Ele é útil para quem? Visualize essa pessoa como um ser humano. É muito importante visualizar as pessoas como seres humanos. Por mais que a gente esteja evoluindo em inteligência artificial, em chatbot e tudo, cada vez mais o que a gente quer, o que a inteligência artificial busca, é fazer a comunicação personalizada, é fazer o one-on-one, se comunicar de fato com as pessoas. Então você precisa definir sua persona muito bem, porque quando você define sua persona, sabe, olha, você tem esse problema, eu tenho essa solução, você começa a criar conteúdo pensando na persona exata, seu conteúdo é muito certeiro e você cria a sensação que é o sonho de toda empresa na internet, que é quando o cliente vê o seu conteúdo, ele olhar para esse conteúdo e falar assim, caramba, isso aqui foi feito para mim. Parece que foi feito para mim, parece que escreveram para mim, é tudo que eu preciso. Isso não é coincidência, porque literalmente foi feito para você, porque você é a persona, você é o público-alvo, e o conteúdo feito para o público-alvo atrai naturalmente o público-alvo. Você não precisa coisas mirabolantes, porque as pessoas buscam conteúdo o tempo todo. Ninguém bateu na sua porta e falou, me segue no Instagram aí. Não é assim que funciona. Você seguiu várias contas no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, porque você busca conteúdo. Então, como você traz as pessoas certas? Criando conteúdo. E aí, é claro que você pode usar também publicidade, tráfego pago, né? Você fazer mídia, que é muito importante. E hoje é mais acessível do que nunca. É mais barato do que nunca. Há 10 anos atrás, se você quisesse fazer publicidade, você teria que falar com a Globo, você teria que falar com um jornal, você teria que falar com uma revista. Isso era na casa de 10, 20 mil reais para cima, uma campanha local, e nacional, 500 mil para cima. Hoje, com 50, 100 reais, você já consegue anunciar no Facebook. Só que, agora uma dica pessoal minha, não defina um budget para anúncio, tipo, vou gastar 500 reais, vou gastar 1.000 reais, vou gastar 2.000 reais. Não se prenda a um budget. Se você quer jogar o jogo da internet, você vai ter que ir de cabeça. E o que é ir de cabeça para mim? Porcentagem de faturamento. A melhor forma de você crescer no digital é com investimentos constantes e que acompanhem seu crescimento. Então, isso é super flexível. Você pode definir que 10, 15% do seu faturamento é publicidade. Então, se essa publicidade for efetiva, o que vai acontecer com o seu budget no mês que vem? Ele vai aumentar. Se ela não for efetiva, o que vai acontecer com ele? Vai diminuir. E a parte mais da hora de tudo isso é que você consegue medir exatamente seus resultados. Porque o Facebook Ads, ele consegue te dar custo de conversão. Então, quanto custa trazer um cliente? É muito louco que muitas vezes as empresas não tinham esse cálculo. Graças à internet, graças aos dados, você consegue saber exatamente quanto te custa um cliente. O que você precisa fazer para ter um cliente. Então, se o seu produto custa, sei lá, 500 reais, quanto você pode gastar tendo margem para ter um cliente? Porque se você pode gastar até 100 e através de anúncios está custando 50 reais por cada cliente, você pode investir, cara, quanto dinheiro for nisso, porque está tendo lucro. E essa é a sacada. Você tem que analisar os dados, analisar as métricas, as performances, para ver se está dando o quê? Lucro, está dando resultado. E você consegue fazer isso na internet, você consegue fazer isso no Facebook Ads, no Google Ads, você consegue fazer isso, coisa que 10 anos atrás você não poderia também. E isso é um preço muito acessível, porque você consegue investir o quanto você tem. Então, se você tem clareza do que você quer fazer, você tem um produto e não cria conteúdo hoje, você está deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, que nem na mesa, no chão para pegar com a pá. Você pode pegar com a pá esse dinheiro, porque o que mais tem é pessoas querendo consumir o seu produto, que não te conhecem. E aí vem a parte minha de propósito, do porquê que eu comecei a criar conteúdo. Não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre ver pessoas ocupando posições de destaque, ocupando o palco, digamos assim, que não tinham a bagagem cultural que eu tinha, que não tinha a experiência que eu tinha, falando besteiras, vendendo produtos, vendendo cursos, como se colocando num papel de autoridade que estava sendo comprado pela audiência, por quê?
Porque eu e outros bons profissionais, que eu incentivo sempre a criarem conteúdo, não estavam criando conteúdo, não estavam ocupando esses espaços. E quando você não ocupa esses espaços, você abre lacunas para que pessoas piores que você venda os produtos delas e frustre os clientes. Então, se você acredita que seu produto é foda, é mais um motivo para você criar conteúdo e estar na internet. Mais um motivo. Porque se você não estiver, vai ter alguém. E provavelmente essa pessoa não vai ter o carinho que você tem com os seus consumidores. Então, se você se importa, crie conteúdo, porque para mim criar conteúdo também é construção de legado. Eu queria usar um palavrão aqui, tipo assim, puta que pariu, sabe? Para dizer que aula. João, demais, cara, porque às vezes para as pessoas fica muito distante o que é fazer uma empresa, e às vezes as pessoas começam a olhar ali para a plataforma à sua frente e assusta. E acho que o que você trouxe aqui, cara, que foi muito legal, tá disponível, dá para fazer, se organiza, estuda um pouco, né, entenda as plataformas, coloca o dinheiro, faz o cálculo, o número está lá, ou seja, o que você fez aqui, acho que eu diria, botar a bola no chão e comer arroz com feijão. É o básico, é o simples, para começar efetivamente. Cara, eu vou voltar a repetir. Você é foda, você faz bem pro Brasil. Quando você fala que, cara, eu tenho que ocupar um espaço porque eu sei... Tô até tímido aqui. Hã? Tô até tímido aqui. Eu sei que você é tímido, eu já vi, eu já soube que você é tímido, bastante tímido. Mas você tem que ouvir isso, cara, assim... Quando você fala, eu preciso ocupar um espaço, porque tem gente que não é tão bom, que não tem a régua tão alta, ou que eventualmente nem está de boa fé, né? No empreendedorismo a gente chama de empreendedor de palco. É o cara que nunca empreendeu, mas fica dando aula de empreendedorismo, né? Quando você fala sobre isso, você vê um propósito muito genuíno, sabe, de coração, que provavelmente é o que te faz acordar, superar sua timidez em várias situações, provavelmente, para dizer, eu tenho que fazer isso aqui. Cara, de coração, super obrigado. De novo, você faz muito bem para o Brasil, eu espero que muita gente tenha visto isso aqui agora e se inspirado por algo mais de propósito, e esquecer o lado blogueirinho no sentido pejorativo e olhar esse lado blogueirinho no lado positivo. Exato. Olhar que você tem o potencial de falar com pessoas, você tem o potencial da sua mensagem alcançar pessoas que você simplesmente não teria há 15 anos atrás. Você não teria essa possibilidade. Pessoas que queriam muito fazer isso há 20 anos atrás, que teriam que gastar milhões para falar com 10 mil pessoas. Né? Você sabe quanto é difícil? Você já viu eventos no mercado, provavelmente já produziu eventos, sabe o quão caro é fazer um evento para 10 mil pessoas, o quão caro é fazer um evento para 10 mil. E na internet você consegue alcançar essas pessoas. E quando eu vejo essa informação, e eu vejo que pessoas que dariam muito certo fazendo isso não enxergaram ainda nem o potencial, eu me sinto na obrigação de falar, cara, você está vendo errado isso aqui. Porque às vezes você tá com preconceito, porque a internet ela evoluiu muito rápido, né? E de fato, talvez 7 anos atrás, a internet não tinha esse potencial de negócios que tem hoje. Então, eu preciso mostrar, olha, a internet não é isso que você está pensando. Você está vendo outra internet, já mudou. Agora, plataforma de negócio. O próprio TikTok, olha, é muito louco isso do TikTok, que eu sempre falava para as pessoas assim, crie uma conta no TikTok, crie conteúdo no TikTok. Aí a resposta era sempre assim, Diego, pô, mas lá só tem dancinha, lá só tem criança. E era verdade, tá? Era verdade há 2 anos atrás, quando eu falava isso no TikTok. Só que o que eu falava para essa pessoa? Como você acha que o seu público vai usar o TikTok se não tem conteúdo para ele lá? Você tem uma oportunidade gigantesca de ser o primeiro, sabe? Olha o Instagram, há 5 anos atrás, era só foto de comida. Não sei se você lembra disso. Era só postar foto de comida com a moldura. Até que a primeira blogueira que a gente conhece assim, no Brasil é a Gabriela Pugliese, de Instagram, eu falo. Gabriela Pugliese. Ela começou a fazer, através dos stories lá, mostrar a vida fitness dela. Ninguém fazia isso. Ela iniciou o mercado fitness. E hoje a gente tem diversas blogueiras fitness ganhando milhões, porque ela foi a primeira. E aí eu sempre falo para as pessoas, seja o primeiro no TikTok. Seja o primeiro no TikTok. E hoje, 2 anos depois, o que eu pensei se concretizou. Hoje você abre o TikTok, é muito louco. Eu tenho um advogado no TikTok que eu sigo, que chama @seusdireitos. Ele tem 1,7 milhões de seguidores falando de direito no TikTok, falando de lei, falando técnico. Fora corretor de imóvel, de luxo,
tem 3 milhões de seguidores, brasileiro aqui. Uau. E o cara vendendo casas de 50 milhões, de 30 milhões. Por quê? Porque ele fez vídeo no TikTok. Então as pessoas estão lá agora. Aí é isso que eu falo sobre enxergar a oportunidade. É uma plataforma que as pessoas estão usando, é um potencial para o seu conteúdo. Se você não quer fazer dancinha, você não precisa fazer dancinha, mas você pode usar essa plataforma para dar a sua mensagem da forma que você achar melhor. Você não precisa Se o Whindersson faz piada e stand-up, isso não quer dizer que para você ser um youtuber, você precisa fazer piada e stand-up. É uma plataforma, cara. Você usa como você achar melhor, entendeu? Sensacional. João, demais, de novo, cara. Você faz bem pro Brasil, voa, continua indo mais longe ainda, sonhando mais grande ainda. Eu já sei que você sonha muito grande. De coração, muito obrigado. É nóis, muito obrigado aqui. Vou continuar assistindo aqui o evento. Valeu.